Então, a live do presidente Jair Bolsonaro desta quinta-feira, 8 horas e 5 minutos. Agora acompanhamos ao vivo, na íntegra. Você acompanhou aqui em Os Pingos nos Is. E agora a análise dos nossos comentaristas. Aqui estão a Ana Paula Henkel, José Maria Trindade e Guilherme Fiuza. Começo com você, Ana. O que destaca da live de hoje? Bom, Vitor, eu fiz algumas anotações aqui. Muita gente ainda nas redes sociais não sabe como se posicionar. Eu acho que agora é hora da prudência mesmo, esperar a poeira baixar. A gente tem que começar a avaliar os possíveis cenários, como a gente mencionou anteriormente. O presidente atravessou, né, para metade da ponte, esperando agora que o STF, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, venha também e costure aí esse acordo, que acalme, né, o país um pouco. O presidente mostrando aí, achei ele até um pouco mais calmo, né, em relação a isso. Eu acho, Vitor, que jamais veríamos qualquer acordo ser costurado para pacificar esse cenário beligerante no Brasil se o povo não tivesse ido às ruas no 7 de setembro. Então, eu acho que os brasileiros, nós temos que estar muito orgulhosos porque nós fizemos a pressão certa, nós mostramos que nós estamos do lado da Constituição, nós estamos do lado das leis e que o ministro Alexandre de Moraes, ele precisa baixar um pouco o tom, né, em relação a essa caneta aí que treme nessas inconstitucionalidades e nas medidas nada republicanas. O que eu notei aqui, Vitor, nas redes sociais, uma oposição muito histérica, muito preocupada com esse acordo, possível acordo costurado pelo ex-presidente Michel Temer, uma oposição aí um pouco perdida, porque o que acontece? Nós temos agora, dia 12, né, manifestações marcadas contra esse governo, e o que acontece? Não teve golpe, não teve greve dos caminhoneiros, aí a Bolsa começou a se recuperar. Teve muita gente na rua apoiando o presidente e as medidas desse governo. Então, agora a gente tem que analisar os próximos passos. Achei muito importante e pertinente o presidente tocar nos pontos da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, essas defesas que a gente vem falando que são tão importantes, né, e que o STF vem cerceando aí. A desmonetização dos perfis de um lado só do espectro político-ideológico, que ele ficará na Constituição, nas 4 linhas, e é isso que vem sendo falando o tempo todo. As manifestações do 7 de setembro, né, ninguém falou em fechar o STF, como alguns ministros aí, o próprio Fux, Barroso também tentaram colocar dessa maneira fantasiosa. Ninguém fala em fechar o STF, mas sim hold accountable, né? Colocar o nosso sistema de freios e contrapesos que precisa ser ativado perante o Senado, ali no Senado, quando um desses ministros sai da sua esfera institucional, e isso está prescrito, né? Está ali na nossa Constituição. Um ponto importante que eu acho que eu até mandei para o Binha, nosso mago aí, o Bernardinho, uma imagem que eu achei bem interessante que eu vi agora nas redes sociais, está aí na nossa tela. A cidadania quer todo mundo pelo impeachment, junto e misturado. E aí você vê ali PSDB, PT, CUT, Movimento Vem Pra Rua, Livres, PSOL, Partido Verde, PCdoB, Solidariedade, PDT, e para 22 a gente conversa depois. Ou seja, é a mesma coisa da pandemia, né? Fique em casa e a economia a gente vê depois. As máscaras todas caíram, PSDB com Vem Pra Rua, junto com Partido Novo, CUT, PT. E eu acho que o 7 de setembro fez isso, fez todos os esqueletos saírem do armário. Para finalizar, Vitor, acho interessante a gente trazer aqui um pouco da nossa história recente, que foi a saída do ministro Sérgio Moro.
então ministro da Justiça, quando ele saiu do governo, a histeria geral de que esse governo tinha acabado. E aí Sérgio Moro fez levianas acusações, né, contra o governo federal. Aquela famosa reunião, então, perdeu o status de confidencial, veio a público e o Brasil viu que o presidente que está ali no cercadinho, que está no caminhão no 7 de setembro na Paulista, é o mesmo presidente dentro de uma sala ministerial ali falando com seus ministros, e o Moro acabou caindo aí no ostracismo. A gente viu que muito do que o Moro levantou, a gente sempre separa, né, o juiz Sérgio Moro da Lava Jato, da primeira instância, desse Sérgio Moro de agora, apático, num silêncio preocupante, inclusive para quem diz que se importa muito com o Brasil. E o que aconteceu, o tempo acabou mostrando que aquela histeria toda de que o governo se despencaria como um castelo de areia com a saída do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, não aconteceu. Então, agora é esperar os próximos... o desenrolar aí, né, do que aconteceu hoje, dessa carta do presidente. O presidente acenou, sim, que quer paz, que está colocando a nação acima de tudo, mas hoje também ali, tocando nos pontos sobre a liberdade, sobre o ministro Barroso também, ele deixou, olha, eu fiz um aceno de paz, eu tenho o povo do meu lado, agora a bola está com vocês e a gente tem que acompanhar. Sem histeria, porque tá legal de ver a histeria da oposição. A oposição está muito incomodada com o que aconteceu hoje, isso costurado aí com o que as ruas deixaram bem claro no 7 de setembro. Em Brasília, José Maria Trindade e a sua análise da live de hoje, Zé. Pois é, olha, o presidente está muito bem-humorado, né, e falando ali abertamente que perdeu mesmo seguidores, mas serão recuperados e ganha, evidentemente, outros no caminho depois de explicações, depois de dizer, olha, o país precisa ir em frente. Não é com fígado que se faz política e que se melhora a vida das pessoas, né? É interessante que ele fala ali de uma maneira... muito real, de que foi muito atacado, falando atos antidemocráticos. Não é atos antidemocráticos, são atos, são manifestações. E se alguém apresenta um cartaz, não foi o presidente Jair Bolsonaro que foi lá falar em intervenção com o artigo 142, né? E mostrando também que aceita críticas e que, às vezes, alguém grita genocida quando ele está de moto. É natural, né? Ele tem que prestar atenção nas milhares de pessoas que o seguem quando ele aparece. E, às vezes, me contam ali as pessoas os assessores do presidente, que ele chega num lugar nem programado. Assim, sim, geralmente, quando ele vai a uma inauguração, ele, na última hora lá, eu quero ir em tal lugar, vai. Aí, quando chega lá, é uma revolução. Todo mundo vai atrás e tal. E tem que prestar atenção realmente nisso, né? E voltou a dizer... que durante a pandemia, alguns governadores mandaram prender surfistas, mulheres e tal, como se fossem bandidos. E, olha, eu vou te dizer, o presidente Jair Bolsonaro é contra aquela obrigatoriedade da vacina. Não fosse o presidente Jair Bolsonaro, esse país tinha quebrado, de ficar trancado, todo trancado. Ele foi o contraponto, apesar dos governadores terem decidido. E mais do que isso, seria obrigatória a vacina no Brasil, não fosse o presidente Jair Bolsonaro. E ele fala muito bem disso. Ele até cita a história, né? A economia se vê depois. Não, a economia é viva, tem que ver todo dia. Ele, falando que chamou o presidente Michel Temer, nada mais sabe. Eu acho que todos os ex-presidentes da República teriam que ser proibidos de se candidatar, como é nos Estados Unidos. Chegou à presidência da República, chegou ao máximo. E pronto, da carreira política. Né? Uma vez, reeleição e pronto. Né? E ficariam os ex-presidentes como conselheiros, pessoas de reserva, até para dar uma opinião diferente do presidente que está no poder, quando chamados. Então, acho legal, prudente, de ter chamado o presidente Jair Bolsonaro, e eu considero que foi, sim, uma boa saída para o país, né? Agora, é interessante, gente, eu estou sempre nos palácios aqui, né? Vou trabalhar e convivo com essa gastância, todos os presidentes são perdulários.
O presidente Jair Bolsonaro cuida de detalhes, é dos detalhes que se faz o todo. Esse exemplo aí do aquecimento, a piscina do Palácio da Alvorada é grande, tem até uma ilha no meio. Imagina aquilo ali aquecido com energia elétrica, uma conta de R$20 mil, né? Aí ninguém toma providência, ele não. Foi lá e tomou providência. Ficar. Como é que é o aquecimento aqui? Não é a energia solar? Não, energia conta. 20 mil ele manda cortar. Assim como ele mandou reduzir vários gastos, inclusive de comida. Palácio da Alvorada, eu sei. Ele não falou, mas eu sei. Cortou filé, um monte de carne cara que chegava no Palácio. Vamos diminuir. Ele continua, né? A função do presidente da República é essa, com os gastos pagos pelo país, mas também não é aquele exagero, né? Isso é que é importante. É um presidente que tem um olho, sim, no povo e outro olho na gestão. E a luta não é em vão, não, viu? Essa resistência do presidente Jair Bolsonaro vai chamar a atenção do Supremo para cada decisão. E no TSE, a luta pelo voto impresso, eu acho que seria desnecessário, acabou tendo um resultado positivo. O TSE criou uma comissão e os partidos terão mais acesso à urna eletrônica. Então, é isso. Ninguém explodiu nesta live como alguns estavam falando que seria uma live do fim do mundo. Você, Fiuza? Olha, até pelo tom, né, da live, eu resumiria no seguinte: o presidente está dizendo, eu não vou jogar gasolina na crise. É isso que ele está dizendo. E por que é relevante ele dizer isso? Porque ao nosso redor, né, boa parte aí da sociedade, imprensa, já falamos, instituições outrora respeitáveis, não fazem outra coisa senão jogar gasolina na crise. Olha, vocês são uma vergonha. Sabem de que eu estou falando, né? Entidades de classe, esses que se auto-intitulam PIB, vocês não são PIB nenhum. PIB é aquilo que estava na rua no 7 de setembro. E para não parecer aqui uma retórica populista, PIB é um mercado pujante, que não é meia dúzia de figurões representantes de classe, não. E a esse mercado pujante eu quero dizer o seguinte: vocês acham que vocês vão ganhar dinheiro e vão viver em liberdade com esse projetinho de virada de mesa que apareceu aí? Vocês acham? Vocês acham que esses que estão sabotando dia e noite, desde o governo anterior, não se enganem, por isso que é expressiva a reunião, expressivo o encontro entre o ex-presidente Michel Temer e o presidente Bolsonaro. A gente está falando do país, a gente está falando de instituição. O ex-presidente Michel Temer, no exercício do governo, ele foi um servidor público. Dá para dizer isso, eu não tinha nada a favor dele antes e hoje também não sei que papel ele vai jogar. Eu sei que no governo dele, ele protegeu as instituições e tentaram derrubar ele o tempo inteiro. E saiu do governo dele, saíram reformas importantes. Saiu a recuperação do país daquela desgraceira petista. Saiu a recuperação da confiança, a redução do risco do país ou não saiu? Recuperação da Petrobras. Foi lá, não adianta, vocês ficam aí querendo um crachazinho, uma carteirinha. Não é isso que governa. Não é isso que importa na vida nacional. Não foi isso o 7 de setembro. Uma tribo vai derrotar outra. A gente precisa de maturidade nessa sociedade. Foi isso que fez o ex-presidente Temer, entregou um país em recuperação ao presidente atual, que é o Bolsonaro, que não é um governo bolsonarista, é um governo que tem tido, com as suas dificuldades, com as suas limitações, responsabilidade com a coisa pública ou não tem? Estão tomando conta direito do seu dinheiro ou não estão? Preservando os indicadores econômicos, gente que sabe fazer conta. Estava lá o Pedro Guimarães na live, não apareceu, mas estava lá. Uma boa gestão na Caixa Econômica, que foi fundamental para socorrer a população no momento de uma crise que se... Imagina aqueles aprendizes feiticeiros do PT, não precisa nem ser ladrão, eles são, mas não precisava nem ser, eles não sabem fazer. Eles tentaram uma vez um negócio chamado Fome Zero, que não matou a fome de uma única pessoa, porque eles não sabem fazer.
Eles são militantes, eles são oportunistas, só. Então, tem ou não tem aí uma equipe capaz de gerir? É isso que o país precisa. Agora, o mercado, né? Aí o mercado fica ali, o que será que quis dizer o 7 de setembro? Ora, vocês ainda têm essa dúvida? O 7 de setembro quer dizer o seguinte: a democracia brasileira está viva. Tudo bem, se você tem a expectativa de viver num cartel, protegido por um cartel, como já foi esse país recentemente, tá bom, acha lá o teu lugar no cartel, né? Espera, tudo bem, né? Joga as favas aí o resto da sociedade, que se danem, porque eu estou protegido lá pelo Odebrecht, ou pelo financista tal, ou pelo amigo do rei, ou pelo juiz tal. Agora, se você não tem, companheiro, se você não tem esse padrinho, você tem que querer este caminho que o país está. Que eu já disse, não é desse governo só, é do país, é da sociedade que foi para a rua, que ela não quer viver tutelada por meia dúzia de malandro, que fala várias línguas, todas mal, que é cheirosinho e que fica aí dando chilique e afetação de suposto golpe. Quem joga gasolina em crise é quem finge que o povo na rua, de maneira pacífica e histórica, é golpe. Esses não valem nada, esses não valem a comida que comem, não valem o caviar que comem, né? Então, o estado de espírito é esse, não me surpreende absolutamente nada, né? É um presidente que sucede outro, ambos, acredito que, em boa medida, sendo servidores públicos, deixando as instituições funcionarem, o país atravessando uma crise gravíssima que o mundo todo atravessa, com resistência impressionante, compare com os vizinhos, por exemplo. E é isso que o povo foi afirmar. O povo não quer que o STF coloque uma coleira na democracia brasileira. Isso está afirmado, essa força, ela está manifesta mais do que nunca na história desse país. E ela será usada, essa mobilização voltará a acontecer com toda certeza se o caldo entornar, se nós caminharmos realmente para uma perda de controle da paz e da democracia no país. Eu acho que o presidente está fazendo esse papel. Mais uma vez, voltou a dizer, não serei semeador de crise, que é o contrário do que o acusam o tempo todo, não serei o provocador, né? Desconfiem dos provocadores. De qualquer lado hoje no país, desconfiem do bravateiro. Quantos estavam lá na direita, do lado do Bolsonaro, dos conservadores e tal, e que depois viraram uma oposição chiliquenta e histérica? Cadê o conservadorismo, o liberalismo? Não teve? Teve bastante. De militante, de liberaloide, né, de governador, de estado. Então é isso, não tem a carteirinha, o país tem que caminhar, a democracia tem que caminhar. Eu acho que o presidente fez um gesto, mais um de grandeza, não acho que ele tenha aberto mão da sua força, ao contrário, a força está presente, é um presidente que é coerente, o que eu posso fazer? Não esperava nada dele, não sei o que ele vai vir a ser, mas é coerente. Respeita mesmo a democracia, respeita a liberdade, ele parece gostar da liberdade, ele mostra isso. Ele parece ter a verdadeira empatia pelas pessoas, se interessa, se aproxima das pessoas. É um servidor que está apresentando isso, não está apostando em ruptura, mas evidentemente que o sinal completo está dado pela população, pelo próprio presidente, por quem quer construir, trabalhar e não sugar aqui. Não há mais espaço para aventureiro, não há mais espaço para os verdadeiros golpistas que acham que vão tomar a democracia de cabresto de dentro de um gabinete. Isso não vai acontecer no Brasil e eu acho que é esse o estado de espírito que faz o mercado se recuperar e provavelmente nós vamos seguir aí para dias melhores.